Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público do Estado de São Paulo, para professores, a parte de conhecimentos específicos na área da língua portuguesa, tá? Então, este vídeo apenas para professores da área de língua portuguesa. Vamos lá? Bom, primeiro vocês têm aí o livro do Marcos Bagno, chamado Preconceito Linguístico. Vamos ver do que esse livro fala, qual é o pensamento deste autor. Vamos lá. Deixa eu ir colocando assim e vou passando. E o que vem a ser esse preconceito linguístico? É a forma como as pessoas falam, pronunciam as palavras, o sotaque é diferente dependendo de cada região do nosso país, né? Então, assim, as pessoas que são da região sudeste é uma fala, né? Um sotaque. Quem é do sul é um sotaque diferente, quem é do nordeste é outro sotaque e por aí vai, tá? Então, ele vem a falar a respeito desse preconceito linguístico. Vamos ver? Bagno apresenta uma análise aprofundada das diversas formas de preconceito linguístico que as pessoas sofrem no dia a dia, desde o uso de gírias e expressões populares até o sotaque de determinadas regiões do país. O autor explica como essas formas de preconceito afetam a autoestima das pessoas e como elas podem ser prejudicadas em suas relações sociais e profissionais por causa da sua forma de falar. Dentre os temas principais abordados no livro, destacam-se. Então, assim, às vezes a pessoa sofre algum tipo de preconceito por conta do sotaque dela, da fala dela, né? Nós sabemos que isso acontece em muitos lugares, professores já sofreram com isso, alunos sofrem com isso e etc, tá? Então, ele faz uma crítica que não pode haver esse preconceito linguístico, mas que existe, ok? Bom, primeiro ele vem destacar a história da língua portuguesa no Brasil. Então, ele faz uma análise histórica da língua portuguesa no Brasil, desde a chegada ao país até os dias atuais. Ele mostra como a língua portuguesa sofreu influências de outras línguas, como as línguas indígenas e africanas, e como isso reflete na diversidade linguística brasileira. Então, vamos lá. Ele fala aqui que há uma diversidade muito grande, né? Muito grande. Mesmo dentro do Brasil, nós temos essa diversidade. E desde quando o Brasil foi constituído aí, né, pelos portugueses, nós tivemos uma mistura de línguas. Então, recebemos influências dos indígenas, recebemos influências dos africanos, tá? Misturada também com a língua portuguesa, né, que a nossa é diferente de Portugal, ok? Então, há aí uma diversidade linguística brasileira muito grande, tá? Uma mistura muito grande para que a gente tivesse a nossa, né? Então, sofremos várias influências para que nós tivéssemos a nossa. Depois ele vem falar sobre a variação linguística. O autor explica que a língua é um fenômeno dinâmico e que por isso ela está em constante evolução. Ele mostra como as variações linguísticas surgem e se desenvolvem e como elas são importantes para a comunicação em diversos contextos sociais. Então, há uma variação linguística e é dinâmica. Então, dependendo do local, do ambiente que você está, você vai se expressar, vai se comunicar de uma forma diferente. Então, se você está no ambiente familiar, você se comunica de uma forma. Se você está no ambiente de trabalho, você vai se comunicar de outra. Se você está num passeio, por exemplo, num lazer, você pode se comunicar de outra forma. Então,
existe sim essa variedade, essa variação linguística, né? Uma variedade linguística existe, mas ela se transforma, né? A partir do momento da sua comunicação. Depende, porque nós temos diferentes contextos sociais, então depende com quem você está se comunicando, né? Qual é o ambiente que você está, para que ela se varie, ok? E o próprio preconceito linguístico, que é o nome do livro, ele apresenta uma análise aprofundada dessas várias formas de preconceito que há. Então, ele afirma que há, nós sabemos que sim, que existem na sociedade brasileira. Ele mostra como as pessoas são discriminadas por causa da forma como falam e como isso pode afetar sua autoestima e suas oportunidades profissionais. Então, às vezes, muitas pessoas, por exemplo, para ser contratadas no ambiente, né, de trabalho. Então, dependendo da forma como ela fala, elas são discriminadas, ok? Isso é um fato, tá? O foco maior do Bagno é falar sobre esse preconceito linguístico, tanto é que é o carro-chefe dele, o nome do livro, ok? Então, existe. Diferença entre erros gramaticais e variações linguísticas. Nessa parte, nós não podemos confundir variações linguísticas, a forma como a pessoa fala, o sotaque da pessoa, dependendo do ambiente, é uma situação. Erros gramaticais são outras. Então, assim, por mais que as pessoas falem, né, tenham sotaques diferentes, variações diferentes, não pode haver esses erros gramaticais na escrita, por exemplo, né? Então, por mais que a pessoa tenha sotaque diferente, mas a grafia precisa ser correta, tá? O autor faz uma distinção clara entre erros gramaticais, que é uma situação, e variações linguísticas, que são outras, mostrando que nem todas as formas de falar que são consideradas erradas são realmente erros, mas sim variações legítimas da língua. Então, o que ele vem trazendo aqui? Que às vezes as pessoas consideram erros, a forma como a pessoa fala é considerada erro. Na verdade, não é um erro, é a forma realmente que a pessoa fala. Então, dependendo da região brasileira que ela mora, que ela vive, que ela nasceu, ela fala daquela forma. Porém, não é um erro gramatical, certo? É considerado erro, mas não é um erro, ok? E nós temos aí a norma culta da língua portuguesa, que é o que nós temos que seguir, né? Ele oferece essa análise crítica da norma culta da língua portuguesa e sua relação com a dominação social e cultural no Brasil. Mostra a norma culta é usada como uma forma de discriminação e exclusão social e como isso pode ser mudado por meio de uma educação linguística mais inclusiva, ou seja, incluir a todos, certo? Então, assim, existe a norma culta? Existe, mas nem todos estão acessíveis a essa norma culta, né? E nós não podemos discriminar as pessoas que não usam coloquialmente as palavras, né? Aquele vocabulário, aquele dicionário, né? Expresso. Então, não pode haver essa discriminação. Às vezes a pessoa não tem contato com essa norma culta, então não pode haver uma exclusão por conta disso, tá? Existe a norma culta, ela é seguida, né? Ela é seguida. Porém, as pessoas que não estão adentro com dessa norma culta, elas não podem ser discriminadas, excluídas socialmente por isso, né? Por isso que ele fala da educação linguística mais inclusiva. Você aceitar a forma como a pessoa fala, sem discriminação, né? Porque não é que é considerado o erro, é a forma realmente como a pessoa se comunica, como ela fala, como ela aprendeu, ok? Mas em tudo, né, é exigido a escrita correta. Então, uma situação é a forma de falar, outra situação é a forma de escrever, né? Se você erra graficamente é uma situação, mas a forma de falar,
que não pode ser discriminada. Nenhuma pode ser discriminada, nem na fala, nem na escrita. Porém, é exigido essa norma culta, sim, mas na escrita, né? Então, ela pode até falar de uma forma, um sotaque diferente, uma variação diferente, mas a escrita tem que ser correta, né, no caso. A obra contribui para uma reflexão crítica sobre a diversidade linguística e cultural do Brasil, possibilitando uma atuação profissional mais consciente e ética. Por isso, recomendamos que todos os estudantes de língua portuguesa leiam o livro na íntegra e se aprofundem nesses importantes temas. E para o concurso público, né? Logo mais vocês terão os treinos de questões, onde nós vamos abordar como cai no concurso público uma pergunta sobre o autor Bagno, né? Sobre o preconceito linguístico. Como que isso vocês encontram alternativas corretas na prova? É isso que nós vamos treinar, né? Por enquanto vocês estão tendo essa parte teórica, né, dos autores, é obrigatório conforme a bibliografia do concurso de vocês. Porém, o principal é entender como essas questões caem na prova. Por isso que nós vamos ter os treinos aí específicos para isso, tá bom? Mas o foco do autor, apesar de várias coisas que ele cita no livro, o foco dele é o preconceito linguístico, a forma como a pessoa fala, o sotaque da pessoa. Então, existe esse preconceito, ele afirma, mas não podem as pessoas ser discriminadas, né, excluídas da sociedade por conta disso, ok? Então, ó, ele fala da história do Brasil, que nós tivemos influências, principalmente de línguas indígenas e africanas. Ele fala que existe essa variação linguística e essas diferentes formas de comunicação dependendo do ambiente que nós estamos. E existe sim o preconceito linguístico, tá? Existe. Porém, ele fala que ninguém pode ser discriminado por conta disso. E nós precisamos saber diferenciar erros gramaticais de variações linguísticas, que são coisas diferentes. Existe a norma culta, né? Existe, porém, as pessoas que não utilizam na fala essa norma culta não podem ser discriminadas e excluídas da sociedade, tá? Então, ele faz uma reflexão geral sobre a diversidade linguística e cultural que nós temos no nosso país, ok? Depois vocês têm aí o Bakhtin, Estética da Criação Verbal. Ó, Bakhtin, que também é conhecido em concurso público, Estética da Criação Verbal. Vejam, Bakhtin defende a ideia de que a literatura é uma forma de comunicação que permite a expressão da diversidade cultural e da multiplicidade de vozes que existem na sociedade. Então, a área que ele defende aí é a parte da literatura. Literatura também é uma forma de comunicação. Existe dentro da literatura uma diversidade cultural muito grande, tá? E entre os temas principais dele, vão destacar aí 3 que eu vou falar para vocês. Vou ler e vou explicar. São 3, tá? O foco dele é esses 3 temas: dialogismo, polifonia e heteroglossia, tá? São esses 3. Vamos lá, o dialogismo. Bakhtin afirma que a literatura é uma forma de diálogo, ó, dialogismo, diálogo, entre diferentes vozes, e que os textos literários são compostos por múltiplas vozes, que se entrecruzam e se complementam. O dialogismo é, portanto, uma das principais características da literatura, ou seja, a literatura, elas se comunicam, nós temos vários autores da literatura. Então, por mais que cada um aborde um tema, elas se comunicam. Então, é importante, conforme Bakhtin, ter na literatura esse diálogo, tá? Entre os textos literários, são vários textos literários que nós temos. Então, é necessário ter esse diálogo. Então, a palavra dialogismo vem de diálogo, várias vozes, várias conversas, vários ouvintes, ok? Polifonia, vamos lá.
A polifonia é uma forma de expressão que permite a coexistência de múltiplas vozes em um mesmo texto, tá? Ó, o dialogismo, que vem do diálogo, é diferentes vozes em diferentes textos. Polifonia é no mesmo texto, tá? É uma expressão de múltiplas vozes em um mesmo texto. Então, dialogismo, textos diferentes. Polifonia, mesmo texto. Bakhtin defende que a literatura é uma forma privilegiada de expressão polifônica, já que permite a coexistência de diferentes pontos de vista e perspectivas, tá? Então, polifonia vocês podem associar também com som. Vozes significa som, ok? Som, mas no mesmo texto, ok? E heteroglossia, a heteroglossia é a coexistência de diferentes formas de linguagem em um mesmo texto, tá vendo? Aqui é linguagem, polifonia são vozes no mesmo texto. Heteroglossia, lembra de glossário, tá? Diferentes formas de linguagem em um mesmo texto. Segundo Bakhtin, a literatura é uma forma de expressão heteroglóssica, já que incorpora em seus textos diferentes formas de linguagem e discursos, ok? Vamos lá. Então, polifonia, no mesmo texto, vozes, som. Heteroglossia, no mesmo texto, porém, diferentes formas de linguagens, ok? O livro é importante para aqueles que desejam compreender melhor as relações entre linguagem, cultura e sociedade. Então, nós temos uma gama, né? Ele vai defender o que, o Bakhtin? A literatura, tá? A forma de se comunicar através da literatura. E nós estamos diante de uma diversidade cultural muito grande. São vários textos literários que nós temos, ok? Vários autores da literatura, ok? Depois vocês têm o Bose, também é conhecido, tá? Ele vem trazendo a história concisa da literatura brasileira. Olha aí, ele até na capa do livro, a imagem bem conhecida aí de vocês, né? Vamos lá. Alfredo Bose fala sobre a história da literatura brasileira. Vejam, é uma referência fundamental para aqueles que desejam conhecer e compreender a trajetória da literatura brasileira. Bose realiza uma análise abrangente e aprofundada dos principais momentos. Resumido, tá, gente? Autores e correntes literárias que marcaram a literatura brasileira ao longo dos séculos. Alguns temas importantes do livro. Então, ele fala, primeiro, dos períodos literários que nós tivemos, né? Então, dentro dessa história da literatura no Brasil, nós tivemos o período barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o modernismo, entre outros. Então, esses são os principais períodos literários aí que nós tivemos. Ele discute as características de cada período literário, as suas estilísticas, temáticas sociais em cada período, oferecendo uma visão panorâmica da evolução da literatura brasileira. Então, o que ele vem trazendo aí? Que desde quando, né, iniciou a literatura no Brasil, houve aí uma grande evolução, tá? Se passaram vários períodos literários e todos importantes. Tá? O barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o modernismo, todos foram importantes aí. Então, ele faz uma síntese, né, de vários que nós tivemos aí durante toda essa evolução. Depois, no 2, ele fala dos autores e obras representativas. Ele destaca principais autores e obras que contribuíram para a formação e consolidação da literatura brasileira. Né? Nós sabemos os vários escritores, autores aí da literatura brasileira, né? Nós temos vários, né? Vários. Eu vou falar alguns aqui, mas ele cita vários, tá?
o Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, fala do José de Alencar. Então, assim, são vários. Ele analisa obras clássicas e contemporâneas, né, as mais antigas e as atuais também, explorando a relevância artística, social e histórica de cada uma delas. Ou seja, em todas as obras, em toda a nossa literatura brasileira, ele fala que todos foram importantes de certa forma. Todos contribuíram para a nossa literatura brasileira, sem exceções, tá? Depois, no terceiro, ele faz um contexto histórico e social, né, no geral. Ele situa a literatura em seu contexto histórico e social, destacando as influências. Então, dentro da literatura, nós tivemos também influências políticas, sociais, culturais, que moldaram a produção literária em cada época. Então, assim, em cada fase, em cada período literário, teve algum tipo de influência política, social, cultural para aquela época. Por isso que os autores escreviam daquela forma, faziam daquela forma, então tiveram assim uma certa influência. Ele enfatiza também a relação intrínseca entre a literatura e a realidade brasileira. Então, assim, o que ele fala? Que muitos autores da época, de cada época, eles escreviam conforme a realidade que estava acontecendo naquele momento, revelando como a literatura reflete e dialoga com as transformações do país. Então, os autores focavam, né, na hora de escrever, o momento em que estava acontecendo algo no Brasil, tá? A maioria deles. O livro proporciona uma visão ampla e sólida da literatura brasileira, permitindo uma compreensão mais completa e crítica do seu desenvolvimento ao longo dos séculos. Uma visão abrangente e embasada sobre a história da literatura brasileira. O Bose oferece uma análise criteriosa dos períodos literários, dos autores mais relevantes, das obras representativas, permitindo compreender as nuances estéticas, as temáticas recorrentes e os contextos históricos que permeiam a produção literária no Brasil. Lembrando que quando se trata de concurso público, né, é o pensamento do autor e o que eles falam aqui é a ideia do que vocês vão ensinar para os seus alunos. Então, é importante, voltando lá um pouquinho, no Bagno, por exemplo, é importante que os alunos saibam sobre o preconceito linguístico, saibam respeitar quem tem sotaques diferentes. Então, todo o pensamento do autor é focado aí para o que você vai ensinar para o seu aluno. Então, o aluno tem que saber que na parte, né, das variações linguísticas tivemos influências dos indígenas, dos africanos. Aqui no caso do Bose, né, mostrar a importância de cada período literário aos seus alunos, ok? Aqui no caso é mais focado para o ensino médio, mas isso não significa que no Fundamental 2 não vai trabalhar autores, livros, enfim. Proporciona uma compreensão mais ampla e crítica da literatura brasileira. Vocês podem ver que a palavra crítica é sempre positiva, né? Permitindo desenvolver uma visão mais aprofundada sobre as influências, os movimentos literários, os debates que moldaram a nossa literatura ao longo dos tempos. Reconhecer com mais facilidade os períodos literários, autores, respectivas obras, além de compreender as características estilísticas, os contextos históricos e as influências literárias presentes na produção brasileira. Então, o que eles querem para os nossos alunos, né? Não somente que eles aprendam os períodos literários clássicos e os modernos, né? Os períodos e os escritores, os autores aí, né? Das obras literárias aí, e que façam associações de cada momento em que foi escrito, em que foi realizado, né? Façam comparações do passado com o presente, né? Para que os alunos aprendam de forma significativa não só a teoria, mas a prática, que eles possam ter acesso a essas produções literárias,
ok? É nesse sentido. Vamos lá. Próximo autor é a Brugione, Helena Brugione, Literaturas Africanas Comparadas. Então, já foi falado, até mesmo pela legislação, a obrigatoriedade de trabalhar com os alunos a cultura africana, né? Isso já está na lei. Então, a autora vem trazendo aí a importância desse trabalho das literaturas africanas, né? Está mostrando isso para os alunos. Vejam que a própria capa do livro é um mapa do Brasil, tá vendo? É o mapa do Brasil, significando que os africanos tiveram grande influência no Brasil, tá? Vamos lá. A autora analisa e compara as diferentes expressões literárias dos países africanos, oferecendo uma visão crítica e abrangente sobre as temáticas, os estilos, os contextos históricos e sociais presentes nessas produções literárias. Alguns temas importantes aí do livro. Literaturas africanas, então trabalhar isso com os alunos, né? Tem várias literaturas africanas, porque às vezes eles têm contato com as obras brasileiras, no sentido geral, né? Mas não focam tanto nas literaturas africanas, que também é importante, ok? Abrangendo diversos países e regiões do continente africano, aí no caso. Explora as particularidades de cada literatura, discutindo as influências culturais, históricas e sociais que moldaram as narrativas africanas ao longo do tempo. Assim como teve as influências, né, na literatura brasileira, também houve influência na parte literária aí, africana, tá? A mesma coisa, influências culturais, sociais, históricas, enfim. Paradigmas críticos. A autora discute os principais paradigmas críticos utilizados na análise das literaturas africanas. Examina as abordagens teóricas e metodológicas que têm sido empregadas para compreender e interpretar essas obras, oferecendo uma visão panorâmica das diferentes perspectivas críticas. Então, levar isso para os alunos, para que eles possam ter um senso crítico, que eles possam dar as opiniões sobre as literaturas africanas, que eles identifiquem o que o autor quer mostrar através daquela literatura, em que momento, o que estava acontecendo, por que ele escreveu daquela forma sobre aquilo, enfim, tá? Representações e contraponto. A autora também analisa as representações presentes nas literaturas africanas, explorando como essas obras refletem e questionam questões como identidade, colonialismo, pós-colonialismo, gênero, memória e resistência. Então, a cada obra, a cada literatura africana aí, eles colocam as expressões deles daquele momento, né? Ou antes ou depois. Eles falam da época, né? Nessas obras literárias, eles falam da época do que o Brasil foi colonizado, por exemplo, até mesmo o país africano lá da África foi o continente africano, o país da África que foi colonizado. Eles falam aqui do Brasil, né? Em muitas obras, eles contam que muitos africanos vieram para o Brasil. Então, em muitas obras, é nítido o que aconteceu, a história, né, desses africanos, até mesmo de escravos. Então, é presente muito nessas obras, tá bom? Então, eles falam, nessas obras apresenta a memória deles, né, fixa a memória deles, a resistência desse povo africano. Então, está muito presente nessas obras. Destaca as vozes múltiplas e diversas que emergem nas narrativas africanas, desafiando estereótipos e construindo novas formas de representação. Então, assim, há uma gama muito grande de autores africanos, né?
Então, mostrar também a importância da cultura africana e desses autores africanos, ok? Que eles se expressam através dessa literatura aí, ok? Então, é importante trabalhar. A obra oferece uma abordagem crítica e contextualizada, permitindo uma compreensão mais profunda das literaturas africanas e sua contribuição para a diversidade cultural e literária do continente, tá? Então, teve uma grande contribuição aí. A oportunidade de explorar em detalhes as diversas literaturas africanas, compreendendo as especificidades de cada país e região, assim como as influências culturais, históricas e sociais, mais uma vez, que moldaram essas narrativas. Além disso, apresenta uma análise crítica dos paradigmas e abordagens utilizados no estudo das literaturas africanas, permitindo uma visão ampla das perspectivas teóricas e metodológicas empregadas no estudo. A oportunidade de explorar as representações e contraponto presentes nas literaturas, aqui está repetindo de novo, né? Proporciona uma compreensão mais abrangente e crítica dessas representações, contribuindo para a formação de uma visão mais completa e contextualizada das literaturas africanas. Ou seja, a importância da literatura africana. Através da literatura, pode-se perceber as identidades, a resistência deles, as memórias que eles trazem, ok? Através de toda essa gama da literatura africana. Depois nós temos o Antônio Cândido, que traz este livro, Literatura e Sociedade, Estudos de Teoria e História Literária. Vamos ver. O Cândido, ele vem explorando os vínculos, né? Afirmando o vínculo que há entre literatura e a sociedade. Ou seja, a literatura sempre esteve presente na nossa sociedade. Discutindo como a produção literária reflete e influencia os aspectos culturais, políticos, históricos, sociais de determinada época. Os temas principais aí desse autor: literatura e sociedade. Ele analisa as interações, né, o vínculo, as interações que há entre literatura e sociedade, destaca a produção literária, reflete, né, essa produção literária reflete as transformações sociais, conflitos, contradições de uma determinada época, examina como os escritores e as obras literárias são influenciadas pelo contexto social e como, por sua vez, podem exercer impacto na sociedade. Vocês percebem que muda os temas, mas percebam que o pensamento dos autores vai na mesma linha de raciocínio? Engajamento literário. O autor discute esse engajamento literário, ou seja, o papel social e político que a literatura pode desempenhar. Ou seja, é importante trabalhar toda essa parte literária. Analisa como os escritores utilizam a literatura como uma forma de expressão e faz a denúncia ou denuncia, daí não tem acento, das desigualdades, injustiças e opressões presentes na sociedade. Então, através da literatura, há essa expressão, onde eles podem falar, dentro da literatura das suas obras, eles podem falar sobre as desigualdades que existem, sobre as injustiças que existem, as opressões que existem, através do quê? Da arte, da literatura, da escrita, né? De várias formas. Ele enfatiza também a importância que a literatura tem como uma ferramenta de reflexão crítica e transformação social, né? Então, através da leitura de uma obra, nós podemos ter essa transformação social, aprender mais, né? Ter uma visão mais crítica do acontecido. Estudo dos clássicos, né? Dos mais antigos aí. É importante trabalhar a literatura como um todo, tanto as obras literárias mais antigas como as mais recentes. Aí ele fala, né, das mais clássicas. Ele aborda a importância desses estudos clássicos da literatura para compreender a sociedade em diversas épocas. Então, existem
as mais antigas, né, as obras mais antigas e as mais modernas. Todas são importantes, mas ele fala que não pode deixar de abordar sobre as clássicas também, né? Discute como os grandes escritores, suas obras podem revelar aspectos profundos da cultura e dos valores de uma determinada sociedade, permitindo uma visão mais ampla e significativa no mundo. Então, nós percebemos também nessa parte literária, por exemplo, quando o aluno vai prestar o Enem, o vestibular, porque uma das funções da escola também é prepará-los para vestibular, para Enem, essas coisas. E daí nós percebemos que a maioria dos livros que caem da literatura são os clássicos, são os mais famosos, os mais antigos que caem, estão presentes. Então, assim, são coisas mais antigas, mas estão presentes no agora, né? Porque é pedido, é solicitado em vestibular e um monte de coisa. Então, é importante que o aluno saiba, né? Essas obras aí, aprenda sobre essas obras. A obra oferece uma análise crítica e reflexiva. Percebam que essas palavras crítica e reflexiva são palavras-chave de todo o concurso, convidando o leitor a refletir sobre o papel da literatura na sociedade e a sua influência na construção do conhecimento e da consciência coletiva. Mais um autor, Cultura Juvenis, Múltiplos Olhares. Vamos lá. É do Afrânio Mendes Catani, não é tão conhecido em concurso, né? E o Renato de Souza Giglione. Culturas Juvenis, Múltiplos Olhares. Tem alguns mais conhecidos, outros não, mas está na bibliografia, tá? Culturas Juvenis, vamos lá. Há várias abordagens possíveis sobre a juventude, e é necessário dizer que não há apenas uma juventude e uma cultura juvenil, mas várias. Não é só porque a gente está falando de juventude que todo mundo pensa igual, é a mesma cultura, não? Existem várias, que diferem segundo condições sociais e históricas específicas. Nesse contexto, a urbanização fez dos jovens alvo de preocupação do Estado e de vários setores sociais, destacando-se temas como a educação, a delinquência e o trabalho. Então, aqui há uma preocupação muito grande desses jovens, né? O caminho que eles têm que percorrer, a importância da educação precisa estar consciente na vida deles, que é importante estudar, né? Porque a gente sabe que muitos param, seguem outros caminhos, se revoltam, não querem mais saber da escola, aquela coisa toda. Igualmente, a juventude adquiriu relevo na esfera do consumo e da indústria cultural, sendo que o avanço técnico e a expansão dos meios de comunicação contribuíram para incorporar os jovens como protagonistas nos mercados da moda, da música, do esporte, entre outros. Portanto, o objetivo é oferecer um panorama para se compreender as múltiplas expressões da juventude, que podem ser interpretadas como manifestação de um universo cultural específico. Ou seja, é o que nós falamos, né? Nem sempre nós entendemos os jovens. Eles acompanham a moda, a música, o esporte, entre outros setores, eles acompanham. Mas nem sempre nós conseguimos entender a cabeça do jovem, né? Porque eles têm múltiplas expressões. Então, tem jovens que seguem moda, tem jovens que não seguem, tem jovens que têm pensamento, outros não. Então, assim, por isso que eles colocam que são variadas formas de expressões, variadas culturas. Então, quando a gente fala cultura juvenil, não é só uma. Dentro dessa juventude, nós temos N, né? NYZ, aí, de pensamentos diferentes dos jovens. Então, é uma preocupação, né? O mundo do consumo, porque chega uma fase que eles não pensam em economizar, eles querem acompanhar a moda, eles querem comprar, eles querem gastar, eles não se preocupam. Então, isso há uma preocupação grande, né? Em relação a isso, tá?
aqui, o texto é curto mesmo, né? Porque é só o resumo. Então, fala que nós temos que adentrar aí essa cultura juvenil para tentar, né? Entender o jovem, porque eles têm múltiplas expressões, tá? Então, assim, conscientizá-los, né? De várias situações aí, tá? Principalmente na educação, ok? Vamos lá. Olha só. A gente falou dos africanos, agora dos indígenas. Literatura indígena brasileira. Veja aí a capa do livro, tá? São vários autores que se reúnem para escrever sobre a literatura indígena brasileira, tá? Ó, nós temos a Dorrico, a Danner, Correia, enfim. É uma coletânea, né? São vários autores, sempre tem o chefe, o cabeça, mas são vários autores que abordam sobre a literatura indígena brasileira contemporânea, ou seja, a literatura de hoje, né? Nós temos vários autores, escritores aí dentro da literatura indígena, tá? Vários. Criação, crítica e recepção. Então vejam, assim como nós temos autores brasileiros, como nós temos autores africanos, nós também temos tanto autores quanto a própria literatura indígena, tá? Que conta toda a história, né? É uma gama também. É uma importante contribuição para o estudo e compreensão da literatura indígena no contexto contemporâneo do Brasil. Aborda de forma abrangente e aprofundada a produção literária de escritores indígenas, explorando temas, né? Então, dentro dessas obras, né, dos escritores indígenas, nós temos que fala sobre a identidade cultural deles, a memória deles, os desafios enfrentados por esses autores, até mesmo para escrever a obra, a relação que existe entre a literatura indígena com a própria sociedade, tá? A importância dessa obra, deste livro, né? No que que ela dá voz, é uma forma da gente ver, da gente ouvir sobre os indígenas, tá? Ela dá voz, destaque às vozes indígenas, promovendo a valorização e preservação das culturas e identidades por meio da literatura. Então, assim, é uma forma dos indígenas poderem se expressar também, ok? A literatura indígena contemporânea desafia as representações estereotipadas, ou seja, tira da mentalidade. A literatura indígena agora, né, contemporânea, atual, ela tira esses estereótipos, né, que o indígena ainda vive da mesma forma, ainda vive ainda sem roupas, né? Então, ela mostra como eles evoluíram, né? Como apesar de eles terem a cultura deles, mas a mudança que existe, tá? Proporcionando uma perspectiva autêntica e plural, construída a partir das vivências e experiências dos próprios escritores indígenas. Então, são escritores indígenas, tanto é que na parte de conhecimentos gerais nós lemos, né, o testemunho aí de uma escritora indígena que ela é um desabafo dela, ela é uma escritora indígena, mas ela fala sobre a própria cultura dela, né? E aqui também está falando. E essa obra da literatura indígena, ela contribui para ampliar o diálogo intercultural e estimula a reflexão sobre a diversidade cultural do Brasil. Então vejam que a palavra diversidade, né, essas palavras diversidade cultural são palavras positivas, cheirosas para o concurso. Ao explorar temas como a crítica literária e a recepção da produção indígena, o livro também estimula o debate acadêmico e promove o reconhecimento da literatura indígena como uma expressão artística e intelectual relevante, ou seja, importante, ok? Então é bom que a gente trabalhe aí a literatura indígena também. Então aqui são vários capítulos, porém, os que se destacam mais, tá, do livro. O capítulo 2 se destaca devido à trajetória histórica que é falada na obra, né, sobre a literatura indígena no Brasil.
as manifestações até as produções mais recentes. São discutidos no capítulo 2 também os desafios enfrentados pelos escritores indígenas e o impacto da sua produção literária no cenário cultural do país. Ou seja, foi um impacto muito grande, né? Porque muitos não davam valor aos indígenas e a partir do momento que viram grandes produções saindo dessa literatura indígena, opa, mudou o cenário do país, ok? No capítulo 3, aborda a relação que existe entre a literatura indígena e a identidade cultural, ou seja, eles sempre fizeram parte, né, da nossa construção. Eles analisam os escritores indígenas, utilizam a literatura para meio de expressão das suas vivências, memórias, valores culturais, contribuindo para a valorização e a preservação dessas identidades. No capítulo 7, é feita uma crítica literária da produção indígena contemporânea. Os autores examinam as principais abordagens críticas e os debates que envolvem essa análise e essa interpretação das obras indígenas, considerando, né, dentro dessas obras, as questões estéticas, ou seja, de criatividade, de sensibilidade, de emoções, questões políticas e culturais. Dentro dessas obras, eles se expressam de várias formas, diversas maneiras e enfocam vários setores aí, segmentos. Já nos capítulos 14 e 15, só alguns que se destacam mais, trazem aí, são discutidos a difusão das obras, o alcance do público leitor dentro dessas obras, né? As políticas de promoção e divulgação, a recepção crítica e o impacto social dessa produção literária. Então, são alguns pontos aí. Mas, resumindo, a importância de se trabalhar a literatura indígena, ok? Vamos lá, mais um autor. Aí tem vários, né? O carro-chefe é Elias, porém nós temos Elias, Marquese e Paulicones, tá? São 3 mulheres aí, 3 autoras aí, que escrevem juntas Linguística Textual e Ensino. Vai falar sobre textos, ok? Vejam, Linguística Textual e Ensino. Explora a relação entre a linguística textual e o ensino da língua portuguesa. Elas abordam de forma abrangente e didática os principais conceitos e teorias da linguagem textual, além de apresentarem propostas e atividades que visam aplicar esses conhecimentos no contexto educacional. Então, tem alguns temas relevantes do livro. Por exemplo, princípios da linguística textual. Os autores apresentam os fundamentos teóricos da linguística textual, explorando conceitos como coesão, coerência, progressão temática, estrutura argumentativa, entre outros. Eles demonstram como esses elementos são essenciais para a produção e compreensão de textos. Então, aí, nessa parte, a importância, né, de compreender um texto, interpretar um texto, produzir um texto. E para você escrever de forma, né, de forma aceitável, digamos assim, o texto precisa ter coesão, coerência, uma sequência, né, do que você fala, começo, meio e fim, os argumentos que você utiliza. Exemplo, uma redação, tá? Que tem que ter todos esses argumentos aí. Gêneros textuais. Nós temos vários gêneros textuais que podemos trabalhar com nossos alunos. A importância desses gêneros textuais na língua portuguesa, diferentes tipos de gêneros textuais, como narrativas, descritivos, argumentativos, instrucionais, entre outros. Então, por exemplo, narração é contar uma história, né? Descritivo, por exemplo, a bula de um remédio, né? Uma receita de bolo. Argumentativos, a gente pode considerar também os dissertativos, seria uma redação para concurso público. Instrucionais, enfim, você comprou um produto, tem as instruções de como utilizar. Então, nós temos variados gêneros textuais a serem trabalhados, tá? Tudo depende da série,
né? Nós temos lenda, charge, história em quadrinhos, né? Os quadrinhos que eles falam. Nós temos poesia, nós temos contos. Então, assim, são vários gêneros textuais que nós podemos trabalhar. Textos literários, jornalísticos, né? São vários que nós podemos trabalhar com nossos alunos, ok? Então, a importância dos gêneros textuais. Então, ó, resumindo aqui. Entender o texto, né? Compreender o texto, produzir texto, identificar gêneros textuais, nós utilizamos cada gênero para certo momento. As sequências didáticas, né? Os autores mostram como a linguística textual pode ser aplicada no planejamento de sequências didáticas, fornecendo orientações, exemplos práticos de como desenvolver atividades que promovam a habilidade de produção textual e compreensão de diferentes gêneros. Então, os alunos vão identificar, né? O gênero que ele mais gosta, o gênero que ele mais se identifica. Então, numa atividade, ele saber identificar cada tipo de gênero. E essa sequência didática são as progressões, né? Você pode dar a mesma atividade, por exemplo, fácil, média, difícil. Então, assim, aplicando novos desafios, modificando, né? As atividades, enfim. E avaliação da produção textual. Então, você precisa avaliar se seu aluno, né, está produzindo texto, tá bom? E os autores colocam mais uma vez que para ter uma boa produção de texto, precisa ter coesão no que escreve, coerência, a organização desse texto, né? Começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão. Pensem aí, façam associação com uma redação, por exemplo, tá? A importância, né, deste livro, dessas autoras, é a contribuição para a prática pedagógica, ou seja, de que maneira você está ensinando o seu aluno a interpretar texto, produzir texto, de que forma você está trabalhando os gêneros textuais, né? Então, é uma obra que vem auxiliar os professores, né, no ensino da linguística textual, ou seja, dos textos, tá? Fala que a língua portuguesa precisa ser contextualizada para que os alunos possam entender da melhor forma, né? Propõe estratégias que estimulam a reflexão, a criatividade e a autonomia dos estudantes na produção e compreensão de textos. Então, os estudantes eles vão ter autonomia para criar suas próprias histórias, criatividade, refletir, né, sobre aquele texto, enfim. É importante trabalhar, né, interpretação, produção de texto e saber os gêneros textuais, ok? Depois nós temos a Angela Kleiman, ela é conhecida em concurso também, Oficina Leitura, Teoria e Prática. Veja, a autora ela vem falando tanto sobre a teoria quanto a prática do processo de leitura. Como que você está ensinando seu aluno a fase da leitura? A gente não está falando de alfabetização, né? Bem diferente. Então, esse processo de leitura. O aluno ele tem que ler e entender as entrelinhas, né? Então, ler não é só ler, daqui 2 minutos você não sabe o que você leu. É ler entendendo o que está lendo, tá? Oferece orientações para o desenvolvimento de atividades que estimulam a compreensão e interpretação de texto. Então, é necessário que os alunos coloquem a mão na massa, pratiquem, né? Interpretem textos. Não é só copia e cola, que eles realmente entendam aquilo que eles estão lendo, tá? Aí ela aborda alguns temas importantes no livro, por exemplo, teorias da literatura. A autora, né? Ela discute diferentes teorias da leitura, como a teoria cognitiva, a teoria sociocultural, a teoria interacional. Ela explora os processos cognitivos envolvidos na leitura,
bem como a influência dos aspectos socioculturais e interacionais no processo de compreensão textual. Então, a partir do momento que o aluno ele faz a leitura, né, ele faz associações com o que ele está lendo. Por isso que tem que ser textos assim que trazem algum significado para ele, né? Para que ele tenha maior compreensão, que não tenham palavras técnicas, né? Nesse sentido, ok? Então é importante a leitura, a forma como ele está lendo, que ele está compreendendo o texto. Ela fala das estratégias que existem para fazer uma boa leitura. Ela apresenta uma variedade de estratégias de leitura que podem ser aplicadas pelos leitores para facilitar a compreensão dos textos, né? Ela até dá dica para grifar textos, ela também dá essa dica. Inclui a identificação de palavras-chave, isso eu acho muito importante, por quê? Porque aqui no próprio concurso público, quando nós começarmos os treinos das questões, eu falo, eu gosto de trabalhar dessa forma. Grifem as palavras-chave. Então é importante, e a Clayman fala dessa importância de associação através de palavras-chave. A realização de inferências, né, ou seja, de associações, a construção de hipótese e a conexão de informações, tá? Então, entender o que está sendo pedido. Leitura crítica, ela fala da importância da leitura crítica e reflexiva, incentivando os leitores a questionarem, né? Não só ler, né, mas questionar o que o autor quis dizer aqui nesse texto, né? Analisar o texto de forma mais profunda. Discute a relação entre leitura e cidadania. Então, para formar um cidadão, é necessário que ele saiba, né, a ler. Aí você está formando integralmente. Destacando a necessidade de desenvolver uma postura crítica. Vejam que a palavra crítica está presente em tudo, tá? Diante das informações e discursos presentes da sociedade. E as práticas de leitura. A autora oferece orientações práticas para o planejamento e implementação de atividades de leitura em sala de aula. Então, dentro do seu planejamento, você vai colocar, né? Que tipo de leitura o aluno vai fazer, o que você vai solicitar para ele, né? Ela apresenta sugestões de como selecionar textos adequados a cada faixa etária, ok? Elaborar questões de compreensão, conduzir discussões e promover a interação entre os estudantes durante a leitura. Então, uma coisa que ela deixa bem claro também, que não é para vocês fazerem perguntas para os alunos objetivas, copia e cola. Onde aconteceu? Quando aconteceu? A que horas aconteceu? Mas fazê-los pensar, levantar hipóteses, refletir, né? Não é algo mecânico, tá? Algo mecânico. Eles têm que entender o contexto, ok? Depois, vocês têm aí a COC, que vem desvendando os segredos do texto, a importância de trabalhar textos. Ela explora de forma... São 2 livros da mesma autora, tá? Um em seguida do outro. Explora de forma detalhada elementos fundamentais que compõem um texto e oferece um olhar aprofundado sobre as estratégias de produção, interpretação e análise textual. Então, vocês percebem que são autores que falam a mesma língua. Eles abordam de formas diferentes, mas falam a mesma língua. Por exemplo, a COC, ela vem falando o quê? A estrutura do texto, coesão do texto, coerência do texto, coisas que até o próprio concurso pede, tá? Então, a estrutura do texto, quando vai produzir um texto, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Peguem como exemplo a redação do concurso, que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela fala da importância da coesão e coerência na construção de um texto coeso e compreensivo. Então, quem vai ler precisa entender o que você escreveu, tá? A coesão, são mecanismos linguísticos responsáveis pela coesão textual, como o que vocês podem utilizar para que fique um texto coeso.
Vocês podem utilizar pronomes, conectivos, referências anafóricas. Então, por exemplo, você pode usar, para não repetir, vamos supor, você quer falar aluno, na outra linha educando, para não ficar repetindo os mesmos substantivos, você utiliza os pronomes. Ele, ela, nós, né? Je, se, enfim, tem tantos, tá? Enfim. Importante também os cognitivos que é o que você faz a união lá das frases, e tem tantos aí, né? Enfim. Demonstra como esses recursos contribuem para a conexão entre as partes do texto e a manutenção da sua unidade. Coerência textual. A coerência é a lógica. Se você não foge do assunto, se você não foge do tema, né? Por exemplo, o que é a coerência? Você começa a escrever sobre educação, daqui a pouco você já está falando da saúde. Deu para entender? Então, assim, tem que ter coerência o que você escreve do começo ao fim. Então, ela fala da importância dessa coerência textual, referente à lógica, à organização do texto, ok? Uma progressão temática, ou seja, não sair do tema, tá? Até o começo do começo ao fim do texto é o mesmo tema. Você vai fazendo desenvolvimento, mas você não muda o tema, tá? A inferência, a contextualização são fundamentais para a compreensão e interpretação do texto. E, novamente, outra autora falando da importância dos gêneros textuais. Então, tudo vai depender do que está sendo pedido, tá? Então, nós temos exemplos aí de narrativa, descritiva, argumentativa, entre outros, né? Nós temos, dentro desses textos, né? Por exemplo, dentro da narrativa, nós temos o conto, a fábula, a poesia, as lendas, temos vários, né? Então, dentro de cada um deles tem vários exemplos do que pode ser mostrado aos alunos, ok? Dando continuidade à mesma autora Koch, só que nessa ela escreve junto com Elias, tá? Ler e escrever, estratégias de produção textual. Então, novamente, a importância de ensinar o aluno a produzir um texto, tá? Mais um autor falando da importância da produção do texto. Precisa ter compreensão e interpretação textual, planejar e organizar o texto do começo ao fim, né? Então tem que ter começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, ser um texto coeso, um texto coerente, né? O processo de escrita é fácil? Não é fácil, mas requer o quê? Prática. Quanto mais treino fizer, vai sempre estar melhorando a sua produção de texto, tá? E outra coisa, precisa sempre estar revisando o que você escreveu, né? Revisar o texto, se tiver que escrever, escreva de novo, enfim. Mais uma vez, a importância dos gêneros textuais aí, né? Para não ficar repetitivo, mas mais uma vez, as estratégias e técnicas apresentadas auxiliam no desenvolvimento de uma escrita clara, coesa, eficiente, contribuindo para a comunicação eficaz em diferentes contextos. Outro autor aí é o Mark Kuski, é conhecido também em concurso público. O livro, vários livros, mas o de vocês é Da Fala para a Escrita. Então, vejam, da fala para a escrita, atividade de retextualização. Ou seja, você fala é uma coisa, né? A escrita é outra. Então, às vezes você comete erros na fala, né? Só que quando você vai escrever, você presta mais atenção. Pode perceber, né? A fala nós temos vários vícios de linguagem, vícios, nossos próprios vícios, né? Por exemplo, né, tá, né? Sem perceber, você repete. Mas na escrita, não. Aí tem uma atenção maior. O autor mostra que a relação entre a oralidade, né, a fala, e a escrita se dá num contínuo
fundado nos próprios gêneros textuais, em que se manifesta o uso da língua no dia a dia. Propõe uma visão sistemática das relações entre fala e escrita e apresenta estratégias de retextualização, passagem do texto falado para o escrito, ou seja, o que é retextualização conforme Marcuse? É a passagem do texto falado, suas palavras passando para a escrita, o seu pensamento passando para o escrito, tá? Norteado pela concepção de língua como atividade socio-interativa, histórica e cognitiva. Ele analisa as relações entre oralidade e letramento como o uso adequado da língua com o propósito de produzir o sentido pretendido em uma situação comunicativa, palavra-chave do concurso. Situação comunicativa, não sendo uma mera adequação às regras. Ou seja, dependendo da situação comunicativa, você utiliza uma forma de expressão. Então, se eu vou escrever uma carta para o presidente, eu vou fazer um texto diferente do que se eu fosse escrever para um amigo, por exemplo, alguém da família, alguém conhecido, meu íntimo, né? Então, cada situação, cada ambiente é uma situação comunicativa, tá? E mostrar isso para os alunos. O jeito que você escreve, por exemplo, no WhatsApp, no e-mail com um colega, não é a mesma forma que você escrever uma redação, por exemplo, né? Não pode ter gírias, não pode ter abreviações, etc. O livro é estruturado só em 2 capítulos. O primeiro que fala da oralidade e letramento, que eu já falei, e o segundo sobre esses processos de retextualização, ou seja, passar a fala para a escrita, ok? Próximo autor aí é o Moisés, a literatura portuguesa através dos textos. Vejam. Ele faz uma seleção criteriosa de textos representativos, conduz o leitor por diferentes períodos literários e movimentos artísticos que marcaram a literatura portuguesa. Então, veja, tem autores que vão falar da literatura brasileira, outros da literatura indígena, outros da literatura africana, e aqui um que vai defender a literatura portuguesa mesmo. Explora a riqueza e a diversidade das obras literárias, né? Os autores portugueses, analisando sua estrutura, estilo, temáticas, influências históricas, sociais e culturais. Ou seja, todos eles falam a mesma língua, porém, um vai defender a literatura portuguesa, o outro africana, o outro indígena, outra brasileira, ok? Fala sobre a evolução dessa literatura portuguesa, então, autores, escritores portugueses, ok? Ele cita alguns também, não vem ao caso aqui, não vai precisar, mas enfim. Ele aborda também a questão da poesia, do teatro, da prosa em Portugal, destacando autores e obras emblemáticas, né? Que ficaram na história aí, ok? A linguagem do autor, que ele é considerável acessível e didática, né? É uma verdadeira viagem literária, a forma fácil como ele escreve, proporcionando, assim, não como ele escreve, ele falando que a forma como os escritores portugueses escrevem é uma viagem literária, é um mergulho nas obras, que as pessoas quando leem a literatura brasileira, elas se apaixonam, né? Nesse sentido. Escritores que contribuíram para a construção do cenário literário português. O livro não se limita a uma simples apresentação de texto, mas também oferece análise e interpretações que enriquecem a compreensão das obras literárias e seu contexto histórico. Então, ele vai defender aí a literatura portuguesa, que também deve ser ensinada aos nossos alunos, assim como todas as outras, ok? Depois nós temos aí a Neves, Maria Helena de Moura Neves, que ela vem escrever que gramática estudar na escola. Então, é uma reflexão que é feita, né? Que tipo de gramática eu preciso cobrar na escola?
Eu preciso cobrar a gramática? E que tipo de gramática que eu cobro? De que forma eu cobro essa gramática? Ou seja, as classes gramaticais, nós temos várias, né? Temos substantivos, pronomes, conjunções, preposições, verbos, advérbios, enfim, temos tantas, né? E o que realmente eu preciso cobrar? Será que eu preciso cobrar? Vamos lá. Ela aborda de forma crítica e reflexiva a questão do ensino da gramática na escola. Questiona os métodos tradicionais de ensino gramatical que priorizam a norma padrão da língua portuguesa sem considerar a relação entre norma e uso. Um dos temas importantes é a reflexão sobre a importância de estudar gramática na escola. Ela questiona o ensino normativo que prioriza a correção gramatical, mas não leva em consideração as práticas linguísticas reais dos falantes. Então ela fala assim, precisa ser dado a gramática? Sim, mas a forma como é dada, né? Então, quando você vai fazer a correção dessa gramática, precisa também considerar, né, a fala dessas pessoas, né, a cultura, a origem, o sotaque, enfim. Argumenta que é necessário ir além da simples memorização de regras gramaticais e compreender a relação entre norma e uso. Vou explicar. Ou seja, entender como a língua é efetivamente utilizada pelos falantes em diferentes contextos comunicativos. Ou seja, não adianta só você ensinar os alunos a memorizar regras gramaticais. Então, por exemplo, o aluno, como que eu vou explicar aqui? Um exemplo dos verbos, tá? Eu vou conjugar o verbo, pedir para o aluno conjugar o verbo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Ok. Isso é memorização das regras. Mas será que ele sabe utilizar numa frase essas regras? Então, o que é mais importante? Não é essa decoreba, essa memorização, e sim como que ele aplica isso num texto, numa frase. É isso que ela quer dizer, tá? É a parte prática, como que são utilizadas essas classes gramaticais, ok? O tema também é uma análise crítica, já foi falado, ela fala sobre essas regras da gramática normativa e questiona a rigidez dessas normas, né? Então, às vezes é tão cobrado dos alunos a memorização, mas o mais importante é onde aplicar, né? Ela argumenta que a língua é um sistema vivo e dinâmico, sujeito a variações e transformações, e que essas regras gramaticais devem levar em consideração a diversidade linguística presente na sociedade. Então, é para trabalhar a gramática? Sim, mas a forma como é trabalhada tem que ser repensada, é nesse sentido, tá? Depois, um outro texto, hipermodernidade. Hiper quer dizer grande, né? Uma grande modernidade. Multiletramentos, são vários letramentos. E gêneros discursivos também são vários. Vamos lá. Ela vai abordar a relação que há dessa hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos atuais, na contemporaneidade. Ela analisa as transformações sociais, socioculturais e tecnológicas. Ou seja, não podemos mais ficar fora do mundo tecnológico, né? Essas transformações socioculturais estão envolvidas à tecnologia, ok? Que ocorreram nas últimas décadas e exploram as implicações dessas mudanças no contexto do multiletramento e na produção e circulação de diferentes gêneros discursivos, tá? Então, multiletramentos, muitas formas de letramento, né? Que o letramento é a função social da leitura, da escrita e de várias outras situações, ok? Um dos temas principais é a noção de hipermodernidade. Hiper significa grande,
Mas qual é o sentido aqui que ela usou essa palavra hipermodernidade? Aceleração do tempo. Ou seja, nós piscamos o olho e o tempo já passou. Já tem uma nova novidade, já se transformou, né? Exemplo, comprei um celular. Daqui 2, 3 semanas, já colocaram um mais recente. Então, é nesse sentido que a modernidade está muito acelerada e nós precisamos acompanhar essa aceleração, essa modernidade. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico, né? E essa globalização, tá? Por quê? Elas impactam, né, as práticas sociais e comunicativas. Então, a cada dia tem uma novidade e nós precisamos estar acompanhando. Então, a autora analisa essas transformações, as demandas, as exigências, os conhecimentos, as habilidades que nós precisamos ter para acompanhar tudo isso, a participação plena da sociedade contemporânea, né? O conceito de multiletramentos. Elas argumentam essa hipermodernidade. Não basta ter habilidades de leitura e escrita tradicionais. Então, hoje nós não podemos ficar só no tradicional, nós temos que acompanhar essa modernidade, tá? As mídias, por quê? Dentro desses gêneros textuais, por exemplo, nós temos o que envolve as mídias. Então, nós temos várias formas de se comunicar hoje, né? Que antes não tinha. Hoje você tem o e-mail, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem WhatsApp. E como são gêneros variados. Então, precisamos estar habilitados, ter habilidade para lidar com cada situação. É a mesma, e ter essa noção, a mesma coisa. Nós temos tudo isso, mas se você vai enviar um e-mail para um patrão, para o profissional, é uma forma, diferente de um amigo. Então, tem várias situações comunicativas aí que nós falamos, ok? Então, acompanhar essa modernidade. Ela também coloca os gêneros discursivos como ferramentas de comunicação e interação social, diferentes esferas na vida social, por exemplo. Eles estão presentes na escola, no trabalho, vários meios de comunicação, nas redes sociais. Então, não podemos ficar fora, né? Essas práticas comunicativas contemporâneas estão no dia a dia na nossa vida. Então, é necessário desenvolver habilidades linguísticas e discursivas que permitam a participação ativa e significativa na sociedade atual, tá? Não vou repetir de novo, mas o livro traz desafios e possibilidades de multiletramentos e dos gêneros discursivos na hipermodernidade. Então, acompanhar tudo que está acontecendo agora nas redes sociais e a gente tem que fazer parte de certa forma. Mais um livro aí é da Roxane Rojo, escreve junto com Eduardo Moura. A Rojo é muito conhecida em concurso público, tem vários livros publicados e só na bibliografia de vocês tem 3. Vamos lá. Letramentos, mídias, linguagens. Mais um falando, ó, pode ver que na própria capa do livro estão utilizando recursos tecnológicos. É o tablet, é o celular, é o notebook, tá vendo? Então, pela própria capa do livro já está dizendo que é necessário trabalharmos. Que é necessário, tá vendo? Vamos lá. Arrojo traz letramentos, mídias, linguagens, exploram as práticas de leitura e escrita inseridas nesses contextos mediados pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, palavra-chave, tecnologias de informação e comunicação. Precisamos ensinar nossos alunos as práticas de leitura e de escrita, junto com o quê? Com as tecnologias, tá? Então, precisa existir uma interação e comunicação. O conceito de letramento que vai além da habilidade de ler e escrever, ou seja,
a função social da leitura e da escrita dentro dessas tecnologias, ok? Por quê? Eu utilizo a comunicação dentro do celular, no computador, no tablet, enfim. Precisa ter uma comunicação e saber utilizar, ter habilidades para isso, tá? Os famosos ambientes multimodais, ou seja, muitas formas, muitos modos de se comunicar, muitos ambientes, diferentes linguagens. Precisamos se adaptar com essas mídias que estão interconectadas, né? Eles analisam as práticas de letramento em diferentes contextos sociais, né? Como escola, família, grupos, espaços virtuais. Então, dependendo do meu ambiente, é uma forma de comunicação, é uma habilidade que eu preciso ter para leitura e para escrita, tá? Eles exploram essas mídias, esses letramentos, tá? O foco deles, gente, é falar sobre as tecnologias de comunicação e informação. Não podemos ficar fora das tecnologias aí, ok? Então, o foco é esse, trabalhar essa nova realidade com os nossos alunos. Eles estão mais por dentro do que nós mesmos, ok? Diferentes linguagens presentes nos ambientes mediados pelas tecnologias, linguagem verbal, visual, sonora, gestual, novas formas de comunicação e significação, desenvolvimento de competências comunicativas múltiplas, interações entre letramentos, mídias, linguagens na contemporaneidade, ou seja, na atualidade, reflexões teóricas e metodológicas, desafios e possibilidades mediados pela tecnologia, leitura, escrita e produção no sentido da era digital. Então, mais um autor falando da importância das tecnologias aí, como que nós vamos utilizar isso em nossas aulas, mas é necessário, tá? Depois, finalizando, também é da Rojo, Multiletramentos na Escola, dos mesmos autores, né? Uma continuação. Compreender as novas práticas de letramento da sociedade contemporânea, conceito de multiletramentos, diferentes formas de leitura e escrita, a diversidade que há, né, de linguagens, cultura digital, tudo palavra-chave, cultura digital, práticas de leitura e escrita em contextos multimodais, a importância da educação dos multiletramentos, transformações sociais e tecnológicas, múltiplas linguagens, diferentes modos de comunicação, atividades e reflexões, a participação ativa dos nossos alunos em tudo isso, diferentes recursos e mídias para a construção de conhecimento. Ou seja, não podemos estar fora das tecnologias. As tecnologias vêm contribuindo com as nossas aulas, seja ela em qual área for, ok? Então, contribuirá para uma atuação mais efetiva no contexto educacional e na interação com diferentes linguagens presentes na sociedade atual. Então, aí vocês tiveram os 17 autores, o pensamento, né? O resumo, o pensamento, porque a gente vai treinar todos esses autores para o concurso, o pensamento desses autores na área de língua portuguesa, ok? Fora esses autores dos conhecimentos específicos, vocês têm aí que foi já enviado para vocês anteriormente, e foi enviado o PDF da BNCC, já foi enviado novamente, dos parâmetros curriculares da língua portuguesa do ensino fundamental. O currículo fundamental e médio estão juntos, é um único PDF. É necessário que vocês tenham contato com as tabelas, somente do português, tá? Porque esse currículo, ele está como áreas, né? O currículo vem como currículo em linguagens. E as áreas que compõem linguagens é língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. No caso de vocês, vocês só precisam olhar o que faz parte de língua portuguesa, só, tá bom?
porque são 4 áreas dentro do currículo de vocês de linguagens. No caso de vocês, é só vocês vão ter que olhar o quadro de língua portuguesa, tá? Foi enviado também para vocês aí a tabela, junto com os materiais dessa parte, apostila, slide, os PDFs do currículo, PDF da BNCC de português e também o PDF dos parâmetros curriculares. Todos eles falam a mesma língua, tá bom? Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar aqui. Tudo isso, gente, vocês vão ver na prática, tá? Tudo isso vocês vão ver na prática, como caem as questões. Mas vejam, aqui é o currículo de vocês, ó. Ele vem como linguagens. Linguagens e suas tecnologias, ensino fundamental e médio. 2 e médio. Aí, ele tem língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física. No caso de vocês, vocês só vão olhar, vejam, ó, linguagens, códigos e suas tecnologias. Aí tem contando, isso daqui a gente já fez. Aí vejam, ó, língua portuguesa, língua inglesa, português e espanhol, arte e educação física. No caso de vocês, deixa eu ver qual é a página aqui que começa, que eu vou falar só o que diz respeito a vocês. Começa na 30, vamos lá ver. O que diz respeito à área de vocês especificamente, tá? Mas tudo isso é teoria. O foco mesmo é como achar as respostas no concurso de tudo isso, que é o que a gente ainda vai começar, né? Nós vamos começar a treinar na semana que vem, tá bom? Ó, começa aqui da página 46, tá? Página 46. Do 6º ao 9º ano que vocês vão ter que ver, tá? Por exemplo, 6º ano, primeiro bimestre. O que é para ser trabalhado no 6º ano? Aí, traços característicos de textos narrativos. É para trabalhar enredo, personagem, foco, tempo, espaço, gêneros textuais. Tá vendo? Tudo que vocês precisam trabalhar no 6º ano de português no primeiro bimestre. Aí depois, 6º ano, segundo bimestre. Aí vem as habilidades também. Tem o conteúdo e a habilidade. Ou seja, o que eu espero que meu aluno aprenda. Quais os objetivos, ok? Aí vejam. 6º ano, terceiro bimestre, conteúdos e habilidades. Aí, 6º ano, 4º bimestre, daí vem conteúdos e habilidades. Depois, 7º ano, aí primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, 4º bimestre. Opa, 4º bimestre. Tá? Aí depois vem... foi o 7º ano, já passou. 8º ano, mesma coisa. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, 4º bimestre. Precisa dar uma lida realmente, tá? Tudo bem que nós vamos treinar as questões que caem isso na prova, mas não impede de vocês fazerem uma boa leitura, que dá tempo antes da gente começar os treinos das questões, tá? Aí vocês vão olhar até o 9º, ó, até o 9º do que vocês precisam de português ensinar, conteúdos e habilidades. E depois que termina o 9º, começa o primeiro, segundo, terceiro do ensino médio. Tá vendo? Então, lá da página 47, essas tabelas aqui. Aí começa, ó, primeiro ano do ensino médio, a mesma coisa. O conteúdo e as habilidades. Primeiro bimestre, o que eu vou trabalhar com meus alunos? Segundo bimestre, terceiro bimestre, 4º bimestre.
até a página, deixa eu ver aqui até que página, começa da 47 e vai até, até a página, tá terminando, aqui, até a página 106, 47 a 106, é muita coisa? Sim, porque você é professor de português e aqui mostra do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, tá? Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, sendo que tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, conteúdos e habilidades, assim como o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre, também com conteúdos e habilidades. Então, precisa fazer uma leitura dessa parte? Sim, é necessário. Por mais que vocês vão treinar as questões que caem na prova, mas é bom dar uma boa lida. É importante, tá? Mesmo que você já seja um professor experiente, é bom ler, né? Porque o concurso é mais parte teórica e não a prática do dia a dia, ok? Então aí vocês têm, mas todo esse material foi enviado para vocês no grupo de vocês, tá bom? Até mais.